Olá, bom dia para você. As mulheres cada vez mais estão ocupando o seu lugar no mercado de trabalho. E na hora da maternidade, uma pesquisa recente mostra que mais da metade das profissionais que têm filhos param de trabalhar para se dedicar ao bebê. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre previdência social e direitos trabalhistas. O programa também está sendo transmitido pela Rádio Cultura Brasil, 1200 AM. Você pode sintonizar também pelo site culturabrasil.com.br e pode participar enviando suas perguntas pela nossa página no Facebook ou pelo portal de conteúdo da Cultura, o cmais.com.br/Pronto Atendimento. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui Andréia Antonassi, advogada especializada em direitos trabalhista e previdenciário. Andréia, bom dia, muito obrigada por voltar. Bom dia, Mádio, obrigada mais uma vez pelo convite. Agradecemos muito. Olha, uma pesquisa recente mostrou que mais da metade das profissionais que têm filhos deixam o mercado de trabalho para se dedicar ao bebê. Já no caso daquelas que optam pela dupla jornada, conciliar emprego e a função de mãe exige muita dedicação. As empresas também têm obrigações em relação a essas funcionárias. Desde que a pequena Ariane nasceu há 1 ano, Adriana se dedica só à filha. Com o apoio do marido, ela abriu mão do emprego de vendedora na empresa onde trabalhava há 11 anos para ser mãe em tempo integral. Gosto da amamentação, acompanhar mesmo o dia a dia da criança. Então, assim, foi difícil, né? Porque 11 anos de empresa não é fácil. Mas, assim, não foi a melhor coisa que eu fiz. Escolhas que refletem o resultado de uma pesquisa feita em todo o país que revelou mais da metade das profissionais que têm filhos deixam o mercado de trabalho para cuidar das crianças. Dessas, 18% não voltam a trabalhar e 25% levam de 1 a 2 anos para retomar a carreira. Foi o caso de Renata. Ela só voltou a ser corretora de imóveis 1 ano e meio depois do nascimento de Matheus. Foi ótimo, tanto para mim quanto para ele. Ele teve um desenvolvimento muito rápido por causa da escolinha e para mim foi bom também. Mas quais os direitos da mulher trabalhadora quando engravida? Desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, a empregada grávida só pode ser dispensada se praticar uma justa causa. Por lei, toda mulher tem direito à licença maternidade. Ela garante o afastamento do trabalho por 4 meses e deve ser solicitada até 28 dias antes do parto. E mesmo as futuras mamães que não recebem salário, como as donas de casa, têm direito de receber pela licença. Mas para isso, é preciso ter contribuído com o INSS por pelo menos 10 meses. No caso de quem tem a carteira assinada, o valor a ser recebido por mês pela licença maternidade é o mesmo que se estivesse trabalhando. Esta advogada trabalhista ainda vai além. Lembra que, ao retomar o trabalho, a mãe tem outros direitos, como intervalos de amamentação e dispensa para consultas médicas. Mas é preciso bom senso. Vai marcar um médico, tenta marcar no início do dia ou no final, para atrapalhar o mínimo possível o andamento do trabalho, para tentar todo mundo passar por esse período aí da melhor maneira possível. Primeira coisa, que bebezinho mais lindo, né? Nossa, aquela gargalhada dela, muito gostosa. Muito lindo. Então, conta pra gente, a dona de casa, então, ela tem direitos também em relação a isso, Andréia? Desde que ela seja contribuinte, ela tem. Porque é o seguinte, não é só a empregada seletista com carteira assinada que tem direito ao salário maternidade. Toda mulher que recolhe INSS, ela tem direito ao salário maternidade. Então, a doméstica, a seletista, o autônomo, aquela facultativa que recolhe porque quer aposentar no futuro. Só que no caso da empregada seletista, imagine, você me admite hoje, registra minha carteira hoje. Se eu tiver com 5 meses de gestação, quando der 9, eu tenho direito à licença maternidade. No caso da autônoma, da facultativa, a carência são 10 contribuições, ou seja, eu tenho que ter recolhido 10 meses de INSS para ter direito ao salário maternidade. E nesse caso,
se meu filho, que era para nascer de 9, nasce de 8 meses, a minha carência de 10 cai para 9. Então, seriam 10 meses para uma gestação normal de 9 meses. Havendo parto antecipado, reduz também essa carência mínima. Entendi. A reportagem fala de uma necessidade de entrar num acordo, né, com o empregador nessa questão das horas de amamentação e tudo. Isso é cumprido, Andréia? Tem muitas reclamações? Não tem muitas reclamações porque já é um direito líquido da mulher, vamos colocar assim. Só que a legislação, ela deixa claro que a mulher, até a criança completar 6 meses, ela tem direito a 2 períodos diários de meia hora. Então, o que geralmente empregado e empregadora fazem é um acordo no sentido que, olha, você entra uma hora mais tarde, sai uma hora mais cedo, ou tem mais uma hora a mais de intervalo. Ou seja, ele não dá 2,5, ele geralmente soma meio e meio e dá em hora integral. O que o empregador não pode é somar esses períodos de meia hora, somar tudo e dar em dias corridos. Isso não pode. Então, tem que ser 2 diários de meia hora. Isso é obrigatório. Muito bem, hoje é um dia de muitas perguntas e a Ana Viana, que é de Iraquara, na Bahia, mandou um e-mail para a gente. Olha, eu fiz o cadastro, ela disse, como dona de casa. Eu sou dona de casa. Primeiro veio o número da prefeitura e do INSS e ao invés do número do NIT, geraram o NIS. Eu passei por uma esterectomia em julho desse ano, contribuí 1 ano e 7 meses. O gerente olhou a minha situação antes de fazer a minha inscrição como dona de casa e disse que eu estava em ordem. Porém, a Previdência nega o auxílio-doença através desse comunicado e diz que esse 1 ano e 7 meses, né, esse período não é válido por conta de não ter o número do NIT e sim do NIS. O que eu devo fazer? A quem que eu devo procurar? O que é isso, hein? Como é o nome dela? É a Ana Viana. Ana, você tem que verificar o seguinte, o NIT é o número de inscrição do trabalhador junto ao INSS, o NIS é o número dela de inscrição na prefeitura, pelo que ela colocou. Nesse caso, você recolheu mensalmente a sua guia GPS, que é o carnê da Previdência? Se você recolheu mensalmente, porém com o número trocado, faça a sua inscrição na Previdência, você vai ter o número do NIT. Se alguma vez na sua vida você já foi empregada, você tem o número do PIS. Então, você pode utilizar o número do PIS. Você tendo o número do PIS, que de alguma época da sua vida, ou o número do NIT, você entra no site da Previdência, tem um formulário específico onde você pede alteração, ou seja, a correção do número errado para o número correto. É que às vezes a pessoa tem número errado, recolhe com inscrição errada, Entendi. Então ela tem que pedir, nesse caso, para a Previdência retificar, ou seja, alterar aquele número que está errado. E se ela não conseguir, ela tem que entrar com recurso ou com processo para comprovar que efetivamente ela recolheu, porém com código incorreto porque alguém no passado não passou a informação correta a ela. Olha, o Carlos faz uma pergunta pelo Facebook que é uma dúvida que muita gente tem. Olha, ele diz, a minha esposa já tem 31 anos de contribuição, tem 49 anos de idade, já tem um tempo para se aposentar, porém, com o fator previdenciário, pela tabela, ela vai perder cerca de 40%. É uma injustiça, ele disse, porque ela sempre pagou pelo teto desde julho de 94 até hoje e a sua média não dá o teto. É uma injustiça. Gostaria da sua opinião se ela deve se aposentar ou esperar o fim do fator previdenciário. Olha, se eu falar para você esperar o fim do fator previdenciário, ela pode ficar esperando mais 30 anos. Não há uma certeza de que o fator previdenciário deixará de existir amanhã, ou no próximo ano, ou no próximo mês, ou nos próximos 10 anos. O que acontece? Quanto mais tempo ela recolher, maior será o benefício dela. Então, é difícil para eu dizer, olha, aposenta ou não aposenta. O que eu aconselho é o seguinte, peça para ela que ela recolha mais 2, 3, 4, até 5 anos. Esse recolhimento de 5 anos, pós a carência mínima exigida, dá uma diferença de quase 40% no benefício, Madi. Então, nesse caso, se a sua esposa já trabalhou todo esse período, ela já tem 31, né? Isso. Então, faltam mais 3 anos e meio, 4 anos para ela continuar recolhendo. Até porque, se a legislação mudar amanhã, como ela já tem direito adquirido, ela vai lá na hora e dá entrada na Previdência. Então, é difícil você dizer aposenta hoje ou espera o fator deixar de existir. Não há uma regra e não há uma expectativa 100% de certeza de que o fator deixará de existir. Até porque na queda do fator aumentará o quê? O tempo de contribuição. Então, de repente, ele vai dizer, olha, espera o fator. Aí o fator cai e a Previdência diz assim, olha, ao invés agora de 30, a mulher tem que ter 35 anos de contribuição. É porque é uma das alternativas, não Exatamente, é isso? É 85, 95, isso, né? é o 80 com 90, ou seja, é a soma de idade por tempo de contribuição. Entendi. Então, de repente, eu digo, olha, espera o fator cai e aumenta o tempo de contribuição. Ou seja,
Ariel Felipe diz, eu estou com 61 anos de idade, atualmente recolhi nos últimos 10 anos o valor de um salário mínimo. Faltam 5 anos para me aposentar. Qual o cálculo que fazem para a aposentadoria que eu vou receber? No caso, se você já tem 61 anos de idade, só faltam 4 para você aposentar hoje, na regra de hoje. Como você recolher no salário mínimo, você vai receber o salário mínimo. Ninguém recebe menos como de aposentadoria do que o salário mínimo. Então, no caso dele, ele vai receber no mínimo o salário mínimo. A Terezinha de São Paulo mandou um e-mail. Eu pedi demissão, ela disse, agora, no dia 1º de agosto. Se eu ficar grávida enquanto estiver em casa, eu vou ter direito ao auxílio maternidade? Se você estiver dentro do período de graça, ou seja, se você tiver 12 meses de contribuição, se você engravidar nos próximos 12 meses, você tem direito ao salário maternidade. Aí tem que verificar o seu período de graça. Sandra mandou um e-mail também. Tem uma empregada doméstica em São Paulo registrada com um salário mínimo. Eu posso recolher o INSS em um valor acima do salário mínimo? Se ela ganha o salário mínimo, não, porque o INSS corresponde ao seu salário. Se você recolher o INSS com valor maior do que aquele que você registrou em carteira, amanhã ela pode ingressar com reclamação trabalhista e dizer ela me pagava mais do que isso, tanto que recolhi o INSS sobre o valor justo que ela me pagava e não sobre aquilo que ela alega. A Valquíria Gomes também tem uma dúvida que é frequente. Ela é de Osasco. Ela diz, meu marido está afastado do trabalho desde setembro do ano passado. Desde então, tenho feito tratamento psiquiátrico, sendo acompanhado a cada 2 meses e com uso de medicação. Desde abril deste ano, seus pedidos de reconsideração e novos auxílios, auxílio-doença, têm sido indeferidos. Nós estamos com o seguinte cenário, o perito do INSS pede que o meu marido volte ao trabalho, mas o médico do trabalho não libera por conta de seu estado, que melhorou pouco, estando em depressão. A pergunta é a seguinte, o que eu posso fazer para resolver esse impasse? O que eu devo fazer? Como devo proceder? Como é o nome dela? O nome dela é Valquíria Gomes, é de Osasco. Valquíria, olha só, você tem um impasse. O médico da Previdência dizendo apto e o médico do trabalho dizendo inapto. Então, primeiro você tem que ter um terceiro médico, que seria o médico de quem? Dele, o médico particular, no sentido pessoal, que cuida da saúde do seu marido. Se o seu médico pessoal que cuida da saúde dele compartilha da mesma ideia do médico do trabalho, ela pega esses 2 laudos, do médico do trabalho, o do médico pessoal, leva até a Previdência e entra com recurso. Porque muitas vezes isso acontece, até porque a responsabilidade, se o empregado volta ao trabalho doente, é da empresa. Então, o médico do trabalho ele não libera, ele não autoriza esse retorno. Então, eu tenho que pegar o laudo do médico pessoal, o laudo do médico da empresa, ir na Previdência e entrar com recurso. E se por acaso a Previdência manter essa decisão de não autorizar o retorno, ou seja, de autorizar o retorno, de dar deferimento, ou seja, olha, volta ao trabalho do alta médica, aí tem que entrar com um processo junto à justiça para comprovar, olha, o médico do trabalho está dizendo que ele está doente, o médico pessoal está dizendo que ele está doente, então eu quero que a perícia seja feita por um médico especialista nessa doença. Porque muitas vezes na Previdência, eu estou com dor no pé, a hora que eu vou na perícia eu tenho um médico de cabeça, eu estou com um problema de cabeça, vem um ortopedista. Então, às vezes acontece isso na perícia da Previdência. Por quê? Porque eu não tenho especialistas em todas as áreas, em todos os postos. Então, nesse caso, como essa divergência, o ideal é esse terceiro médico. José Carlos é de São Félix, na Bahia, ele diz, eu saí do aviso prévio no dia 18 de abril, até hoje a empresa não deu baixa na minha carteira. O que pode provocar essa demora? Eu tenho 9 anos na empresa. Ele saiu em abril, né? Nós estamos pós 5 meses, mais ou menos. Nesse caso, você já não vai ter mais direito ao seguro-desemprego. Se você pediu demissão, tudo bem. Agora, se você foi demitido, você não vai receber, pelo menos não do governo, o seguro-desemprego. Aí você tem que entrar com reclamação trabalhista, pleiteando a baixa na carteira. E se você não recebeu as verbas rescisórias referentes a essa rescisão contratual. Ricardo Menezes escreveu no Facebook, eu gostaria de saber, eu tinha uma irmã, ela faleceu, ela era aposentada por invalidez pelo INSS, a minha mãe tem direito à pensão dela, uma vez que minha mãe não é aposentada, não recebe nenhum benefício do INSS e cuidou dela a vida toda? No caso, a sua mãe vai ter que comprovar que ela era dependente da sua irmã. Se ela comprovar que a sua irmã era o arrimo de família, que ela era dependente dela, ela pode conseguir, mas é muito difícil. Provavelmente, administrativamente, você não consiga, somente na justiça. Porque se no caso de benefício, como você colocou que a sua irmã estava afastada, aposentada por invalidez,
ela era inválida. E se ela era inválida, a sua mãe vai ter que comprovar que era ela que tomava conta e que essa invalidez fez com que a mãe dela se tornasse dependente dela. É complexo, mas provavelmente somente na justiça, porque a Previdência administrativamente não concede esse tipo de benefício. Entendi. A Maria Rosa mandou um e-mail. Parei de trabalhar em 96, eu quero contribuir. Falaram no INSS que eu não posso contribuir mais de um salário por ter parado de contribuir há muito tempo, só para o mínimo. Eu gostaria de contribuir com 2 salários. Falaram que não posso, porque parei de trabalhar faz muito tempo. É isso mesmo? Não existe isso. Hoje, no caso do empregado seletista, do autônomo, do sócio compra ou labore, o valor que ele tem que recolher é o valor que ele efetivamente ganha decorrente do trabalho, ou seja, do labor. No caso dela, dá a entender que ela quer recolher como facultativa. Como segurado facultativo, o contribuinte pode recolher em qualquer valor sobre o mínimo, desde o mínimo até o teto da Previdência. Como pelas informações que você colocou, dá a entender que você vai recolher como facultativo, ou seja, sem fonte de renda decorrente do trabalho, você pode recolher com 2, com 3, com 4 salários mínimos. Desde que observado o teto da Previdência, não tem problema nenhum. O Cláudio Santana é de Guarulhos, ele disse... Deixa eu só fazer uma correção aqui, Madi. Pois não. Talvez você tenha perguntado com relação à opção dos 11%. Se foi a sua opção pelos 11%, realmente é somente sobre o salário mínimo. Para recolher com valores superiores ao salário mínimo, a senhora tem que recolher 20% do valor escolhido. Porque às vezes tem aquela informação dos 11%, onde eu só posso aposentar por idade, realmente é somente sobre o salário mínimo. Agora sim, Cláudio Santana é de Guarulhos, ele diz: eu sofri um acidente de trabalho em março desse ano. Eu estou afastado do serviço até dezembro. Gostaria de saber como ficam as minhas férias e também o meu 13º. Quem paga, a empresa ou o INSS? No caso dos meses trabalhados, janeiro, fevereiro, março, quem vai pagar o seu 13º é a empresa. De abril até dezembro, quem vai pagar o seu 13º é a Previdência Social. No caso das férias, como você não informou qual o seu período aquisitivo, se você ficar mais de 6 meses dentro do seu mesmo período aquisitivo afastado, você perde essas férias. Agora, imagine que o seu período aquisitivo seja de julho a julho. Então, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Se você ficar menos de 6 meses afastado, a empresa vai pagar integral as férias decorrentes desse período de afastamento. Então, para essa resposta ser precisa com relação às férias, tem que saber qual o período aquisitivo. O 13º é mais sossegado. Os meses trabalhados em empresa, os meses afastados e INSS. Mauro Souza é de Taubaté. Eu tenho uma dúvida sobre o benefício que recebo. O auxílio acidente, um valor de R$ 272. Foi referente a um acidente de moto. Eu quero saber se existe benefício menor que o salário mínimo, se o que eu recebo está correto, ou eu preciso entrar com uma ação na justiça para saber. Eu tenho direito a alguma correção? O que eu devo fazer? Os benefícios da Previdência, no caso, salário maternidade, auxílio doença, independente da decorrente de acidente do trabalho ou não, pensão por morte, aposentadoria, são todos baseados aonde? No mínimo, o valor do salário mínimo. No caso do auxílio acidente, ele não é um benefício, ele é como se fosse um plus que a Previdência concede ao beneficiário em razão de um acidente ocorrido que houve a redução da capacidade laboral. E esse valor de auxílio acidente é metade do valor do benefício recebido. Então, o único benefício da Previdência que é inferior ao salário mínimo e que é cabível realmente valor menor que o salário mínimo é o auxílio acidente, porque é como se fosse um plus, ou seja, a Madi pode voltar ao trabalho, porém houve uma redução da capacidade laboral dela em razão desse acidente, desse dano sofrido. Então, em razão do dano, a Previdência paga um plus para você. Realmente, esse benefício do auxílio acidente, ele é metade, ele é menor. É o único benefício da Previdência que é menor que o salário mínimo. Jânio Martins diz: meu irmão trabalha desde muito cedo com carteira assinada, recolheu todos os PPPs, laudos de todas as empresas onde trabalhou, menos de 2 empresas que faliram há muito tempo. O advogado disse que não tem problema. Ele fez perícia em outras empresas, levou para um advogado somar e esse advogado disse que já podia encaminhar a aposentadoria especial dele, porque já tem tempo sobrando aí. Isso já faz 1 ano e 7 meses e ainda não veio nada. O advogado disse que não tem jeito, vai ter mesmo que esperar o juiz analisar os PPPs. É isso mesmo? Não tem outro jeito? Demora tanto?
Olha, é difícil dizer se demora ou não. A princípio, se está na justiça, ele está questionando se ele tem direito ou não. Dá a subentender aí que ele ingressou com pedido lá na Previdência, a Previdência não deferiu, ou seja, indeferiu, disse que ele não tinha o tempo, o advogado pegou os documentos e levou para onde? Levou para a Justiça. E agora, realmente, tem que esperar a Justiça. Agora, 1 ano e 7 meses é muito tempo, né? Melhor, o que você pode fazer? Verifica onde o seu processo está correndo, vai até lá, você como parte pode pegar o processo e ver. Aí você vai ter essa informação com mais precisão. Orlando mandou um e-mail. Eu gostaria de saber qual o tempo médio para receber os atrasados. São 60 salários mínimos, sendo que eu já estou aposentado há 3 anos. Ai, essa resposta eu não tenho mesmo. Não sei como está o seu processo, são 60 atrasados, está na fila. De repente pode demorar 4, 5 anos, de repente pode sair amanhã. Essa resposta é muito difícil, essa é a única resposta que nós não temos resposta. Precisa de mais detalhes, né? né? Não é nem detalhes, porque assim, quando você coloca atrasado, a gente não sabe em que pé está o processo dele, se realmente já está lá na fase de execução, já foi mandado pagar ou não, a fila, porque tem uma fila enorme para pagar o atrasado, não é assim, o juiz deu, olha, a Previdência concede hoje, eu tenho 30 atrasados, ela vai pagar amanhã, não, eu entro numa fila enorme, então tem que verificar como está, que pé está, né? O Nivaldo Amaral mandou uma pergunta pelo Face. Eu fui aposentado, ele se aposentou, mas continuo trabalhando, ele disse. Eu quero saber se eu tenho direito a receber o seguro-desemprego, auxílio-doença, PIS e outros benefícios. O PIS você tem desde que o seu salário esteja dentro das regras do PIS. Com relação ao seguro-desemprego, você não tem mais direito, porque você já está aposentado. E qual era o terceiro benefício que eu perguntei? Estava lá em cima, ele falou auxílio-doença, seguro-desemprego, PIS e outros benefícios. Auxílio-doença não tem direito. Quer acidente do trabalho, quer não. Você vai ficar afastado, a empresa paga os 15 primeiros dias. Como você já está aposentado, não acumula auxílio-doença com aposentadoria. No caso, se fosse mulher, ela teria direito à aposentadoria e o salário maternidade. Esses dois, sim. Agora, se de repente o senhor é casado com a Maria falece, o senhor pode receber a aposentadoria do senhor e a pensão por morte da Maria. Agora, auxílio-doença com pensão no caso, auxílio-doença com aposentadoria, não tem direito aos 2 benefícios. Devanir é de Votuporanga. Meu marido não recolheu o INSS durante 8 anos, mas nesse período ele trabalhou como autônomo e pagou o ISS na prefeitura. Esses 8 anos contam para a aposentadoria? Se não contam, ele pode pagar os atrasados? Ele tem 50 anos. Não conta porque a senhora mesmo já colocou que ele não contribuiu para a Previdência durante esses 8 anos. Se ele realmente trabalhou como aposentado e tem como comprovar o exercício dessa atividade remunerada durante esses 8 anos, ele pode recolher em atraso. Busque um posto da Previdência, a Previdência faz o cálculo, que é recolhimento mês a mês acrescido de juros e multa. Não é um valor baixo, é um valor alto e ele faz o pagamento, não tem problema nenhum. Agora, se ele só recolheu ISS, sinto muito, não aposenta. Um rápido intervalo, hein? Daqui a pouquinho a gente volta. Hoje, direitos trabalhista e previdenciário. Continue enviando suas dúvidas. A gente volta já. Estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é direito trabalhista e também direito previdenciário. Quem está tirando suas dúvidas é a advogada Andréia Antonassi. Andréia, tem uma pergunta aqui, olha. Muita gente escrevendo hoje. O José Santana é de São Paulo. Ele diz, o meu sobrinho tem 32 anos e há 4 anos ele foi atropelado e ficou paraplégico. Eu gostaria de saber se ele tem direito a uma aposentadoria ou a algum outro benefício, sendo que ele nunca contribuiu para a Previdência. Se ele nunca contribuiu à Previdência nenhuma, infelizmente ele não tem direito. Se na época ele fosse segurado, ainda que ele tivesse só uma contribuição, o fato do acidente não há carência, mas nesse caso, como ele nunca contribuiu, ele não tem direito, a não ser o LOAS, que é o benefício de assistência social, onde a renda da família não pode ser superior a 1/4 do salário mínimo. Como eu não conheço a situação, se for essa, tem. Tirando isso, infelizmente, ele não tem direito a nenhum benefício. O Clóvis é de Cristalina, Goiás. Ele diz, meu pai é aposentado pelo INSS desde 98. Gostaria de saber se caso ocorra o seu falecimento, a minha mãe, que é aposentada como professora, receberá a aposentadoria dele. Sim, ela vai receber a pensão por morte. Hoje sim, amanhã pode mudar. No caso, INSS, mesmo que ela seja aposentada já na época por aposentadoria, quer do Estado, quer do INSS, ela recebe a pensão por morte dele. E ele completa, no caso dela falecer primeiro, meu pai receberia a aposentadoria da minha mãe?
quanto Previdência Social e INSS receberia. Como ele colocou que ela é professora, se for professor funcionário público, tem que pegar o estatuto para verificar para quem passa, para ver se ele tem direito ou não. Então, assim, se for INSS, sim. Agora, se não for, eu já não tenho como afirmar 100%. Então, tem que pegar o estatuto para observar. Algum dos dois poderá deixar a aposentadoria para algum neto menor de idade ou que esteja estudando? Hoje não. Nem o funcionário público mais tem como deixar. A não ser que o neto eles tenham a guarda do neto, ou seja, é como se eles fossem os pais. Aí sim, agora, eu vou deixar para o meu neto caçula, não posso. Adriana Barbosa gostaria de receber informações sobre o profissional da enfermagem. Prevalecem 25 anos trabalhados para aposentar? Existe diferença no tempo quando o trabalho é específico de setor com maior periculosidade? Olha, a ideia, no caso da enfermagem, seriam 25 anos. Não é o fato, no caso, não é o meu ambiente que vai me dizer se é mais ou menos tempo. É a sua função. Qual é a função? Enfermeira. Agora, para você ter direito à aposentadoria especial como enfermeira, você tem que ter o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Se algum lugar dos quais você trabalhou ou trabalha não trouxer a informação da sua exposição ou tiver a informação que ainda que haja exposição, você recebia um EPI, você, no caso, utilizava, eliminava, reduzia o risco, pode ser que você não tenha direito. A ideia são 25 anos desde que haja a exposição do risco. Poliana conta que a prima dela, a Bruna, ela quer saber o seguinte, se configura crime trabalhista o seguinte, olha, a Bruna, né, que é a prima dela, ela decidiu processar o irmão do ex-patrão. Ela disse que foi seduzida, ela engravidou, ela sofreu todo tipo de humilhação no trabalho. Daí foi feito o DNA, foi comprovado que realmente o pai é ele se negou a ajudá-la. Daí ela diz, ela vai processá-lo por danos morais, pensão, enfim. O assédio no trabalho foi consumado, isso também pode ser incluído no processo? O assédio no trabalho, na Justiça do Trabalho. Como ela está pedindo DNA, isso tudo é família, ou até o crime, como ela falou que houve uma certa, né, sedução aí. Nesse caso, o processo trabalhista, são até 2 anos da data da rescisão. Então, vamos supor, eu não sei quais são as datas que você tem, Poliana, da sua prima. Nesse caso, se fazem mais de 2 anos, ou seja, se ela teve o contrato rescindido a um período superior a 2 anos, não cabe mais reclamação trabalhista. Por quê? Porque o prazo de prescrição para ingressar com reclamação já houve. No caso, lá no cível, onde ela está pedindo pensão, os demais benefícios ou até no crime, você pode pedir os danos, mas não nada vinculado às verbas trabalhistas e nem da empresa. Por quê? Porque o prazo trabalhista já houve prescrição. Aparecida diz, fui demitida do emprego e como tinha mais de 20 anos de registro na empresa, meu aviso prévio foi de 90 dias, que foram totalmente trabalhados. Eu pergunto, isso está correto ou deveria ter 60 dias indenizados? 20 anos está corretíssimo. A opção de trabalhar o período total ou não é do empregado e empregador. Se o seu empregador deu aviso prévio de 90 dias trabalhados e a senhora trabalhou, está certinho, não há um erro nesse caso. O caso do aviso prévio, até hoje ainda existem muitas dúvidas, né? Porque alguns sindicatos, eles dizem que quando essa pergunta até por isso, que quando tem o aviso superior a 30, que 30 dias são trabalhados e o restante seria indenizado. Mas não existe isso na legislação. A lei que aumentou o prazo do aviso, ele não traz essa informação. Então, se você tiver 90 e você trabalhou os 90, o que você tem que verificar é a redução de 2 horas diárias ou 7 dias corridos. Isso é obrigatório. Agora, menos dias, não existe essa obrigação em razão de ter parte indenizada e parte trabalhada. Você só tem que observar a redução das suas 2 horas diárias ou dos 7 dias no final. A Mari Regina é de São José do Rio Pardo. Ela diz que ela cuidou da família do pai nos anos 70 até 2005. Então, ela parou, começou a trabalhar em outro setor. Ela se casou, teve 3 filhos. Ela pergunta se ela pode contar esse tempo que ela trabalhou sem ter recolhido o INSS. Não pode, a não ser que você ingresse com reclamação trabalhista, tenha o reconhecimento do vínculo. Caso contrário, você não tem como computar esse período. Essa é uma pergunta muito comum também, né, Madi? Que as pessoas acham que cuidar da família dá direito ao benefício. Infelizmente, não dá.
Finalzinho do programa, Ana Paula, de Paulínia, gostaria de saber se eu tenho direito à aposentadoria do meu pai, que faleceu. Ele era aposentado por tempo de serviço e por idade. Eu sempre cuidei dele, dependia só dele. Partindo do pressuposto que você já é maior de idade, você não tem direito. Se você for menor, você tem direito. Andréa Donassi, rapidinho, alguma novidade sobre fator previdenciário? Nada sobre fator previdenciário e nada sobre doméstica. E nada sobre desaposentação. Tudo na geladeira, Madi. Bom dia, viu? Muito obrigada por Bom sua dia. presença. Até o próximo programa. Obrigada, até mais. O Pronto Atendimento de hoje fica por aqui. Amanhã a gente volta às 8 em ponto para falar da importância da vitamina D. Bom dia, até amanhã.